Olá, bem-vindo a mais um Restartcast, o podcast que conta histórias que podem transformar a sua vida. E hoje eu tenho aqui uma convidada especial e nós vamos falar sobre aquilo que não se fala nas redes sociais, aquilo que se fala, mas que talvez não se vive. E hoje eu trouxe porque essa mulher, ela não só fala daquilo, ela não só fala da sua fé, ela não só fala da sua religião, mas ela vive. Então hoje eu estou aqui com a Rachel, minha amiga. Muito obrigada, Rachel, por você estar aqui. Muitíssimo obrigada. Eu sei que o que você vai falar, o que vai sair da sua boca vai edificar pessoas. Obrigada por você estar aqui, por você dedicar o seu tempo a contar um pouco da sua vida. Amém. Eu que agradeço, Márcia. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, de fato, eu falei com o Senhor assim, Pai, o que é que o Senhor quer falar naquele podcast? Sim. Eu falei, Deus, eu não quero falar e nem que saia nada de mim, mas que de verdade que eu estou disponível para aquilo que Ele quer fazer. Sim. E Ele quer muito fazer. Sim. Né? Ele já decidiu nos abençoar, já decidiu nos libertar, nos perdoar, nos curar. Amém. Basta que a gente decida também receber tudo que Ele tem para nós. É verdade, é verdade. Né? E vamos começar contando já. Eu sei que você tem muita coisa, eu já fiz um podcast com você, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Mas vamos começar contando como é o seu dia a dia com Deus. Sim, vamos. Então, algo que eu aprendi, que eu vivi muito mais do que disciplinas espirituais, né, ou rituais, eu desenvolvi mesmo o relacionamento com o Senhor. Sim. E não tem como ser diferente para mim se o primeiro momento do meu dia não for dedicado a Ele. Sim. E muitas pessoas acham muito difícil, né, ou ler a palavra, ou ter um momento com Deus, mas tudo começou a partir de uma decisão. Porque, Márcia, eu nasci num lar cristão, assim, eu tinha 3 anos quando meus pais se converteram, né? Sim. Mas eu só li a Bíblia toda a primeira vez em 2017. Eu estava com 32 anos. Então, eu fui cristã a vida toda e eu me alimentava das pregações, eu sempre amei o Senhor, zelava pelo Senhor, mas eu não tinha uma vida que eu me alimentava direto do pão vivo que desceu do céu. Sim. E em 2017 eu comecei a ler a Bíblia toda. E aí eu até peguei um plano desses, plano anual de leitura Sim. bíblica. E eu vi que não funcionava para mim, que era muito volume de leitura. E como o meu dia era muito cheio, muito tomado, se eu perdesse um dia, se eu falhasse o outro dia, dobrava e eu não daria conta nunca de cumprir. Sim. Então eu decidi fazer num ritmo que fosse sustentável, que é um capítulo por dia. Até a gente estava falando mais cedo do pastor Lucinho, que o Igor gosta bastante. Sim. Eu ouvi dele uma estatística que a gente gasta 3 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Então, todo mundo consegue usar 3 minutos do seu dia para ler um capítulo da Bíblia. Para ler. E nisso eu me apaixonei pela palavra. Eu já li 5 vezes a Bíblia toda, nessa um capítulo por dia, em versões diferentes, né? E quando foi no ano passado, Márcia, eu lembro como se fosse hoje, dia 18 de agosto de 2025. Eu estava deitada na minha cama e eu sou muito matemática. Eu entrei e falei, quantos dias faltam para o ano acabar? Faltavam 130 dias para o ano acabar. Estava contando os dias. Não! Aí, Márcia, a minha cabeça já fez assim, são 260 capítulos do Novo Testamento, faltam 130 dias para o ano acabar. Se a gente lê 2 capítulos por dia, a gente lê o Novo Testamento até dia 31 de dezembro. Porque os meus filhos sempre ficaram falando assim, só você leu a Bíblia toda, só você leu a Bíblia toda aqui em casa. E aí eu fiz uma proposta para o meu marido e os meus filhos da gente ler a Bíblia toda juntos, né? E aí a gente começou essa leitura no dia 19 de agosto. A gente lê às 6 da manhã, porque é o horário que funciona para a gente. Sim. Porque o meu mais velho estuda de manhã. Então, o que eu faço? Eu levanto, os 2 pequenos também ajudam bastante. A gente monta a mesa do café, a gente toma café, a gente come o pão natural, enquanto o pão espiritual também. Isso. E a gente lê um capítulo da Bíblia, oramos juntos e seguimos o nosso dia, né? E aí a gente terminou no dia 2 de fevereiro. Isso foi 2024, eu já estou confundindo. Não é, foi 2 de... Estamos em 26. Então, não. Exatamente. É isso mesmo? Deixa eu só conferir. Rapidinho que eu tenho aqui as minhas datas anotadas, né?
É isso mesmo, não, foi dia 18 de agosto de 2024. Meu Deus! A gente terminou no dia 2 de fevereiro. Ontem fez um ano que a gente terminou o Novo Testamento e a gente está lendo o Antigo Testamento. Já tem um ano, fazendo hoje, que a gente iniciou a leitura do Antigo Testamento e nós estamos no livro de Reis. Você já começa às 6 da manhã lendo a Bíblia. Isso. Mas você consegue detectar, ou já conseguiu, em qual momento do dia você sente mais a presença de Deus? Então, na verdade, a gente começa a ler a Bíblia juntos às 6, mas eu e meu marido, a gente levanta às 4h12. A gente lê junto, a gente tem o nosso tempo individual com o Senhor. Também a gente lê outros livros. Então, os seus filhos acordam às 6? Nossos filhos acordam às 6, exatamente. Márcia, só que, até por que eu falei tudo isso para você? Eu percebo mesmo a presença do Senhor o dia todo. Eu dedico o meu primeiro momento do dia para Ele. Mas eu entendi que Ele habita dentro de mim. E eu aprendi que eu preciso dar menos ouvido às outras vozes e seguir a unção interior que Ele colocou dentro de mim. Então, nos momentos que eu tenho só eu e o Senhor, às vezes eu estou ouvindo uma ministração do pastor Prince, que é aquele pastor do livro que nós estávamos comentando. Sim. Então, o Espírito Santo, ele fala muito comigo nesses momentos do secreto. Momentos quando não tem barulho na casa. E agora eu moro... atrás da minha casa tem uma chácara. Então, eu tenho um quintalzinho gostoso atrás. E a minha porta de vidro entre a sala e o jardim é muito grande. Então, eu fico ali na minha mesa do café, assim, na minha mesa na sala, contemplando a natureza e lendo a palavra. Meu Deus, é muito maravilhoso. E o Senhor tem ministrado muitas coisas no meu coração, sabe? Rachel, eu sei que você é bem fortalecida na fé. Amém. Mas você também teve 2 grandes perdas. Sim. E eu também passei por uma recente. Mas eu queria que você falasse um pouco onde você se encontrou melhor. Me fala um pouco das suas 2 grandes perdas, porque foram realmente fortes na sua vida, né? Porque foi o seu esposo, né? Primeiro marido, que você teve os seus 3 filhos. Sim. E o seu pai. Me conta como foi isso, né? Como foi a sua fé, né? Que te fortaleceu nesse momento. Conta como foi essas perdas para nós e o quanto que eles eram importantes na sua vida, né? Sim, claro. Assim, meu marido, ele tinha sido meu único namorado, né? Eu já vivi com ele 18 anos com ele, 18 anos sem ele, antes, né? Dele falecer. Então, assim, de fato, foi um choque muito grande para mim. Eu jamais imaginei que eu, com 36 anos, ficaria viúva, né? Tinha 2 meses que a gente tinha se mudado para São Paulo. Eu estava vivendo um momento profissional maravilhoso. E, na época, eu não entendi. Eu falava, Senhor, não estou entendendo. Porque, na melhor época da minha vida, o Senhor leva ele de mim. Mas o Senhor queria que eu vivesse processos, né? E que, de fato... essas pessoas que ocupavam lugares que não eram lugares que elas deveriam ocupar no meu coração, né? A perda delas e a ausência delas me fez encontrar no Senhor as respostas para as minhas carências. Então, eu perdi o meu marido, 1 ano e meio depois eu perdi o meu pai. E com a perda do meu pai, eu não tinha... Estava vivendo ainda um luto, digamos assim. E com a perda do meu pai, eu vivi uma depressão muito profunda. Eu nunca imaginei viver numa depressão, porque eu sempre fui uma pessoa alegre no Senhor, otimista, ativa. Mas eu sei que eu fui sugada para aquilo. E aí eu fazia terapia com uma psicóloga e um belo dia ela disse para mim que não conseguiria mais me ajudar, que eu ia precisar tomar remédio. E aí eu virei para ela e falei assim, não, o Deus que eu sirvo vai me curar. Nesse mesmo dia eu vi um Reels que falava que dependência emocional era idolatria. E aí eu fui entendendo que por que eu entrei em depressão, né? Porque o meu pai ocupava um espaço no meu coração que não era para ele era um ídolo para mim. O que é um ídolo? É tudo que é um pilar de segurança para nós, né? Então, o nosso coração está sempre buscando alguém para adorar. Se o Senhor não está no lugar que ele deve estar, nós vamos suprir esses lugares com outras coisas, né? E uma delas foi meu pai. E nisso eu confessei esse pecado ao Senhor, porque a idolatria ela é um pecado. Sim.
E, Márcia, eu fui curada, assim, instantaneamente da depressão. Eu comecei a voltar a ser quem eu era, sabe? Mas eu ainda tinha muitas dores no meu coração. Dores com a minha mãe, eu tinha dores de mentiras, verdades distorcidas, podemos dizer assim, né? Que o inimigo vai construindo em nós ao longo da vida. Sim. Através das feridas que nós passamos, né? Dores com pessoas que nos traíram, nos abandonaram, nos feriram, né? De qualquer maneira. E eu lembro do meu marido falando para mim que eu deveria perdoar uma certa pessoa e eu disse, mas eu já perdoei. E aí eu entendi, Márcia. O Senhor me levou num versículo que está lá em Efésios 4:26, que eu quero ler com vocês, porque isso daqui realmente foi a chave de todo o começo da minha transformação em Cristo, sabe? A minha versão é a Nova Bíblia Viva, eu amo essa versão. Ela é uma versão que eu já li, ela e a Bíblia Almeida, que é a primeira Bíblia, versão que a gente tem, né? A mais próxima do original. E é uma versão numa linguagem muito atual, mas que preserva mesmo todo o texto bíblico. E aí, nesse versículo, diz o seguinte, olha, quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. E aí o Senhor me explicou o que estava acontecendo comigo. Eu já tinha liberado a outra pessoa, mas eu estava em pecado porque eu tinha alimentado aquelas dores e aqueles sentimentos no meu coração. Sim. O apóstolo Paulo foi muito claro aqui, não pequem alimentando o rancor. E eu nem me achava uma pessoa rancorosa. Não, mas alimentar a dor, alimentar o sentimento ruim é um pecado. Não que a gente não vá sentir a dor, não. Sim. É isso. Mas ao invés de eu levar para o meu pai, que é quem pode curar todas as minhas feridas, não. Eu tentava resolver por mim mesma. Eu achava que o tempo ia curar todas as feridas. A gente ouve muito essa frase, o tempo cura tudo. Só o tempo cura. E não é uma verdade. A palavra fala que o Senhor é que nos cura. Sim. No Salmo 103, Davi, ele lista nesse salmo, de maneira muito gloriosa, todos os benefícios que o Senhor conquistou para nós na cruz. E no versículo 3 ele fala assim, ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então, todas as feridas que eu precisava de ser curada, eu estava buscando, às vezes, em métodos, em pessoas, em conselhos, algo que eu deveria ter realmente confiado que o Espírito Santo era capaz de fazer em mim, sabe? E aí, Márcia, eu também confessei ao Senhor e fui buscando no Senhor ainda mais intimidade, né? É isso, porque você lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, você conhece, a gente vê que tem conhecimento. Mas quando que isso virou realmente um relacionamento, né? Sim. Porque quando vira um relacionamento, a gente busca e ali tem todas as respostas. Isso. Quando que isso virou? Foi nessa perca? Márcia, lembra que a gente conversou? Inclusive, falei mais cedo que eu nasci num lar cristão. Uhum. Mas você lia a Bíblia, né? Então, ainda não tinha esse relacionamento. Não. Você sabe por quê? Jesus conta no livro de Lucas a parábola do filho pródigo, né? E a gente conhece, sabe, que esse rapaz se perdeu no mundo e depois ele volta, o pai o recebe de braços abertos. Sim. Mas tem um ponto muito interessante nessa parábola, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele fica indignado com o pai pelo filho ter aprontado, feito tudo e é recebido em casa com amor, com autoridade, com sandálias nos pés. Com tudo na mesa. E ele fala, o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E aí o pai fala, pois tudo que eu tenho é seu, meu filho. E aí, Márcia, ano passado, esse foi ano passado mesmo, em maio do ano passado, eu fui apresentada a um pastor lá de Singapura, que é o pastor Joseph Prince. E eu comecei a ouvir as ministrações desse homem, Márcia, e realmente eu glorifico a Deus pela vida desse homem, porque ele carrega a mensagem verdadeiramente, a mensagem radical, ele chama assim, da graça do Senhor. E hoje, depois de tudo que eu tenho aprendido, eu entendi que eu sempre amei o meu pai. Aliás, eu sempre amei o Senhor, Deus. Sim. Eu era serva de Deus.
mas que eu realmente não era filha do meu pai. Eu aprendi a servir a Deus e servia com muito zelo e com muito amor. Se falar assim, que por um dia da minha vida eu pensei em não servir a Deus, esse dia nunca existiu. Até me emociona porque o Senhor sabe do meu coração e eu sempre quis servi-lo. Mas eu não entendia o que de verdade o Senhor tinha conquistado por mim na cruz. E que o meu lugar era na família dele. Sabe? O meu lugar de filha amada e não o lugar apenas de serva. A gente pede muito para o Senhor nos usar, mas você gosta quando uma pessoa que você conhece te usa? Não. A gente gosta de quem se relaciona. Aquele amigo que só te liga, Márcia, para pedir dinheiro emprestado. Não. Ou só te liga quando a bombinha acabou. O dinheiro da bombinha acabou. Você gosta? Sim, não. O que a gente quer? Alguém que se importe com a gente. Alguém que se relaciona com a gente. Então, quando eu entendi de verdade a mensagem da graça, entendi o meu lugar na mesa e na família do meu pai, tudo mudou. E aí eu entendi que tudo que eu achava que eu tinha que fazer para merecer de Deus ou fazer para agradar a Deus, já estava tudo feito. Eu não preciso de mais sacrifícios, eu não preciso de mais rituais. Eu preciso me relacionar com o meu pai e deixar o Espírito Santo agir em nós. E aí o Espírito Santo foi curando as minhas feridas, foi realmente restaurando, inclusive, a minha saúde. Foi também gerando frutos em mim que permanecem. Então, hoje, com certeza, o meu marido, até domingo, a gente recebeu uma visita lá em casa e ele falou com esse casal. Ele falou assim, ela é outra, depois que começou a ouvir a mensagem da graça, né? E aí, hoje, os frutos são ainda mais visíveis na minha vida. Quais frutos? Os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fé, até a fé, Márcia. A fé é um fruto do Espírito. E a gente muitas vezes fala, não consigo ter fé. Deixa Deus te dar fé. Essa parábola do filho pródigo, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, porque a gente realmente não sabe, não enxerga o que tem perto. Né? A gente busca e não encontra uma coisa que está ali, que é só eu tomar posse, né, daquilo que está. E é muito bom ouvir isso de você, a diferença entre ser servo e ser filha de Deus. Exatamente, é uma diferença muito grande. Porque o filho, ele não precisa pedir para abrir a geladeira, ele não precisa pedir para comer, ele não precisa pedir, está tudo ali, ele tem que pegar. E o servo, ele se distancia, né? Ele precisa que alguém autorize alguma coisa. E eu sou filha, eu não preciso de autorização. E servo não tem direito à herança. E servo não tem direito à herança. Filho tem. Filho tem. Filho tem forte. Herança. Todos os benefícios conquistados por Jesus é nosso direito. E é por isso que muitos cristãos não conseguem acessar mesmo as bênçãos de Deus ou desfrutar da cura, ou desfrutar do perdão, carregam culpa uma vida, porque ainda se colocam numa posição de servo e não de filho. Quando que você deixou de ser servo mesmo? Quando eu deixei de ser servo? Quando eu entendi a palavra, a graça. A graça. E na verdade, Márcia, a palavra fala que os fariseus, eles conheciam muito bem a lei, o texto, as escrituras. Mas a graça, ela é revelada. Da mesma maneira que Jesus, o que ele falou que ele veio fazer? Revelar o Pai. É isso. Ou seja, convivendo com... E mesmo assim, Filipe, lá na última ceia, no último discurso de Jesus, ele vira e fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Eu acho que Jesus deve ter colocado a mão na testa e falado, meu Deus, tem 3 anos e meio que nós estamos andando juntos. Nós estamos tentando. Mas olha, eles andavam com Jesus lado a lado. Lado a lado. Mas depois, o que aconteceu? Jesus mandou o Espírito da verdade para habitar dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus falou, olha, esse Espírito é que vai revelar a vocês toda a verdade. Então, Filipe e os outros discípulos, andando com Jesus, não conseguiam enxergar o Pai. Mas depois que Jesus morreu, esses homens todos foram mártires para essa causa. Quando Jesus foi ser crucificado, todo mundo correu. Mas depois todo mundo entregou a própria vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem revela a graça. E sempre nas minhas orações, eu tenho clamado, Senhor, revela
cada dia mais uma porção da sua graça para nós, da sua paternidade, e nos encha de fé, porque nós precisamos de crer. Nosso único dever hoje é crer. Ele é quem faz, Ele é quem age. Ele quer fazer por nós aquilo que nós estamos tentando a vida toda fazer com a força do nosso próprio braço. A gente precisa de entender que o Pai, Ele quer prontamente nos fazer, como Ele disse em Apocalipse, reis e sacerdotes. Ele nos levantou para ser reis e sacerdotes. Reis fala sobre autoridade. E sacerdote fala sobre a relação de intimidade. O sacerdote era o único que tinha acesso a Deus. Então é isso, o Senhor quer nos dar autoridade na terra. Jesus nos deu autoridade no nome dele. E também veio redimir a relação com o Pai, nos aproximar de Deus. Com essa história do filho pródigo é muito, muito forte. Mas com todas as passagens da Bíblia, tudo aquilo que a gente passa durante o dia, existe um versículo, Rachel, que você fala assim, não, Senhor, eu preciso voltar lá e eu preciso reler naquilo que acontece no seu dia a dia? Que me fortalece? Que te fortalece. Márcia, de fato, tem muitos textos, mas tem um em Hebreus. Aquilo que te fortalece também dentro de casa, né? Como mãe, como esposa, né? Com aquilo que acontece pra gente o dia todo, que você fala, não, eu não posso deixar de ler isso, porque é isso que vai me fortalecer. E com certeza é esse texto de Hebreus 8. Porque, Márcia, eu sempre fui uma mulher batalhadora, guerreira. E eu sempre fui uma mulher que carregou muita culpa. Por quê? Porque eu achava que era meu dever fazer tudo. Até assim, quando eu era uma mãe muito brava, e um dia o Senhor me pegou e o Senhor falou para mim que eu era tão brava porque eu não confiava nele. Porque eu achava que eu é que tinha que moldar os meus filhos, sabe? Porque senão eu estaria sendo displicente ou negligente com a missão que ele me confiou. E o Senhor falou comigo, você não confia em mim. E foi aí, em 2023, que o Senhor começou a me ensinar sobre justiça própria. Então, é um processo, não é do dia para a noite que o Senhor vai nos ensinando. Sim. Ele vai descortinando os nossos olhos nas coisas pequenas primeiro, que estão perto de nós, depois ele vai abrindo para outras coisas, né? Mas, quando eu entendi isso, quando eu entendi o que era de fato a nova aliança, quando eu entendi que eu não precisava mais de fazer para conquistar o favor de Deus, que eu não precisava mais de... Não era mais o que eu fazia que conquistava, mas era Sim. o que Cristo fez, que conquistou para nós todos os benefícios, Sim. que o que eu faço é completamente indiferente diante disso, que o que Cristo fez é suficiente, aí tudo mudou. E o que sempre eu busco estar no meu coração é em Hebreus 8:10, que diz assim, porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei deles e eles serão o meu povo. E então, ninguém precisará falar ao seu amigo, ao seu vizinho, ao seu irmão, dizendo, você também precisa conhecer o Senhor, pois todos, grandes e pequenos, me conhecerão, pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. O Senhor foi curando a minha vida, levando embora toda a culpa, porque eu fui entendendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso não quer dizer que eu não sou mais pecadora. Na verdade, Deus me deu uma nova identidade. Eu não me chamo de pecadora. Sim. Eu sei que a minha natureza humana é pecaminosa, fruto da queda. Mas o que o Senhor me chama é de geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os nomes que o Senhor dá para os filhos. A minha natureza humana não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu entendi que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Que o problema do pecado, ele já foi resolvido. Se eu pecar, o pecado não domina mais a minha vida. Porque a Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Quanto mais eu sei o que eu não devo fazer, mais eu quero fazer aquilo.
né? Sim. É igual se eu tiver 2 casas, em uma tiver escrito assim, não taque pedra. Se tiver criança, elas vão tacar pedra onde? Sim. Na que está escrito para não tacar. Não tacar. A nossa natureza que é sempre contra aquilo que a gente deve fazer, Verdade. né? Verdade. Mas esse problema já foi resolvido. Se eu erro, eu sei que existe arrependimento, que existe perdão e que existe transformação, né? Essa é a justificação. Que vai continuar existindo pecado. Vai continuar existindo pecado. O que é que eu preciso, então? De me relacionar com o Espírito Santo, que é o processo de santificação. O que é a santificação? É cada dia o Espírito Santo frutificar na minha vida e me fazer cada dia mais parecido com Cristo. Eite, é muito bom te ouvir, mas como eu já conheci você há um tempo, e eu sei a quantidade de mulheres que você já transformou, né? Através da palavra, com as suas mentorias. Teve um tempo que você falou, não, eu preciso parar. Eu não vou mais falar, eu preciso me preparar. E eu sei que Deus vai me tratar, vai me curar. O que Deus tem feito para você? Você já está preparada? Você consegue? Porque eu pensei quando você falou isso, eu falei, Senhor, a Rachel já transformou tantas pessoas, o Senhor já transformou através dela tantas pessoas. Por que a gente, às vezes, chega ao ponto de falar, não, eu preciso parar e eu preciso me recompor aqui, eu preciso ter mais intimidade com Deus, eu preciso me preparar para transformar mais mulheres, né? Uhum. O que daquele tempo para cá que você disse que eu estou sendo transformada, que precisa ser transformado, que o Senhor fez com você? O que você já tem de bagagem? E o que você acha que ainda falta para você falar para essas mulheres, enxergar com essa mesma convicção que você enxerga na palavra, a fé, a transformação, o fato de que eu posso, o fato de que eu sou filha? Como que você está preparado? Ou que caminho ainda falta para você para falar? De que forma você está transbordando, você vai transbordar nesse 2026 através dessas mulheres que estão aí, né? Eu comentava com você mais cedo que Deus tem feito tanta coisa boa para mim, tantas coisas boas, que você vê quando alguém te conta um problema, ou quando alguém conta que a fé, que a gente consegue analisar que a fé dela está fraca, a gente quer abrir o coração dela e colocar lá dentro do coração, né? E você explicou para mim mais cedo, Márcia, é um processo. Uhum. A gente teve que... nós estamos onde nós estamos na nossa fé, porque a gente passou tudo isso. Uhum. O que ele tem agregado para você e tem preparado em você para você falar para mulheres? De que forma que você ainda vai transbordar, né? E transformar essas mulheres? Amém. Márcia, eu entendo assim, a gente só é capaz de conduzir as pessoas no próprio caminho que a gente está. Sim. Então, de fato, eu sempre amei ensinar, é algo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu amo, tanto que eu amo a maternidade. Eu fiquei 16 anos no Ministério Infantil ensinando crianças. Mas todas as pessoas que passaram pela minha vida e que foram ensinadas por mim enquanto eu era serva, elas estavam aprendendo também a ser servas. Então, quando o Senhor me colocou numa caverna, Ele queria me ensinar. Sim. Sabe? Porque para eu dizer para alguém que ela, para ser como Paulo, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, de fato o Senhor queria que eu imitasse Cristo. E o Senhor foi me ensinar o meu lugar em Cristo. Me ensinar a viver a graça de Deus. Me ensinar a viver de verdade não mais como serva, mas como filha amada de Deus. A desenvolver a relação. E, de fato, hoje eu entendi o que é que o Senhor quer de mim, que por muito tempo eu não entendia. Eu não tinha clareza do que o Senhor queria, porque Ele não queria nada para mim daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu achei que Deus estava querendo aquilo de mim, mas não. Sim. Ele me tirou e Ele me parou, Ele me impediu de continuar. Por quê? Porque Ele precisava de limpar a mensagem. Esse foi um dos momentos mais difíceis de obedecer a Deus? Foi, Márcia. Foi porque obedecer sem saber o próximo passo foi muito difícil. Foi um tempo, para mim, de caverna mesmo, de total escuridão, que eu não enxergava um palmo na minha frente. Eu não entendia o processo que eu estava vivendo, não. Mas lembra que a semente, ela vai para um lugar muito escuro, ela é plantada no fundo da terra. Aonde que a semente está é escuro, não tem ninguém, é isolado. E ela precisa de confiar no processo, que uma hora ela vai abrir, ela vai crescer, ela vai para fora da terra. Aí ela vai enxergar a clareza, mas ainda nem é o tempo de dar fruto.
Quanto tempo ainda depois que uma semente germina, que ela vai crescer e vai florescer e vai dar fruto, e fruto que permaneça e vai continuar dando fruto incontável até que chega a hora que ela morre. Então, se muitas vezes a gente está vivendo um tempo de escuridão, é porque o Senhor realmente, a semente precisa de morrer. Sim. E esse lugar de morte, o Senhor queria que eu morresse. Que eu morresse para a minha velha natureza. O Senhor queria que eu morresse para a minha velha natureza. E algo que eu entendi é que quando, de fato, nós vivemos a graça, a gente não tem dúvida do que fazer. Márcia, a Bíblia ela tem alguns pontos em que um capítulo com o outro há uma comparação entre a lei e a graça. E é tão interessante que no capítulo 18 de Lucas tem a história do jovem rico. Sim. E aí ele chega para Jesus e fala: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele. Que eu farei. Ou seja, justiça própria, força do braço. E chama Jesus de bom mestre, quer ganhar Jesus na lábia. Jesus fala para ele: por que você me chama de bom? Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Eu posso, eu tenho feito, eu sou capaz. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa que ainda lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. E aí aqueles que ouviram dizer isso exclamaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? E aí Jesus fala: o que é impossível para os homens é possível para Deus. As pessoas usam esse versículo para conquistas e bens materiais. O que é impossível para o homem, Deus pode fazer. Eu quero um carro, eu quero uma casa. E Jesus está falando aqui sobre a salvação da alma de alguém. Ainda esse homem, nem Jesus não foi capaz de convencer esse homem, porque o coração dele estava nele mesmo, naquilo que ele era capaz de fazer. De ganhar. E ainda, quem era o Deus dele? Mamon. Porque Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, nem Deus e Mamon. Né? Então, esse homem foi embora triste. E outra, ele nem sabia como que ele herdaria a vida eterna. Ele fez uma pergunta, ele não sabia o que mais que ele queria fazer. Ele achava que ele era muito bom em tudo que ele fazia, ele era um homem correto, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, mas ele não tinha certeza da vida eterna. No capítulo 19, a gente já vê um cobrador de impostos, Zaqueu. Sim. Que ele era um dos homens mais influentes no negócio de cobrança em Israel. Era um homem rejeitado pela sociedade, porque ele cobrava do próprio povo dele, né? E aí, Márcia, ele não abordou Jesus. Jesus o abordou. Jesus olhou para ele e falou: desce depressa, Zaqueu, que eu vou me hospedar na sua casa. E aí ele desceu depressa, levou Jesus com grande alegria. O jovem rico foi embora com muita tristeza. Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. E aí o povo viu e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante, eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje chegou a salvação a essa casa. Esse homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não precisou falar nada para Zaqueu, apenas a presença de Jesus trouxe clareza para Zaqueu. E aquilo que Jesus tinha dito para o jovem rico fazer, Zaqueu espontaneamente quis fazer, ofereceu.
Então é isso, Márcia. Muitas vezes a gente não tem clareza na vida no próximo passo, porque nós somos servos. Nós Sim. estamos debaixo da lei. Nós estamos buscando o que mais temos que fazer para agradar a Deus, para merecer a bênção de Deus e para conquistar o favor do Senhor. E, de fato, a única maneira da gente perder o favor é quando a gente tenta conquistar. E quando a graça vem, a gente sabe no nosso coração o que a gente deve fazer. E com Maria de Betânia foi a mesma coisa. Quando ela unge os pés de Jesus com o bálsamo, né, o perfume de nardo, ela preparou Jesus para o sepultamento. Quando começam a brigar com ela, Jesus fala, deixa, ela está me preparando para o meu sepultamento. E aí, Márcia, uma coisa muito interessante. Quando as mulheres, as 3 Marias, foram embalsamar o corpo de Jesus, Maria de Betânia não estava lá. Ela já tinha feito. E ela cria que ele ia ressuscitar. Sim. Ela não foi buscar o corpo. Ela já tinha recebido a revelação da graça. Da ressurreição. Exatamente. Então, desfrutar da graça do Senhor é isso. É confiar que Ele quer nos abençoar e confiar que aquilo que Ele coloca no nosso coração é a direção que Ele tem para nós. Eu não preciso de fazer jejum para entender o que Deus quer de mim. Não que eu não vá jejuar. Claro que eu vou jejuar. Mas não com o propósito de conhecer a vontade de Deus. O que eu preciso é entender como Ele fala comigo aqui dentro. Como Ele se manifesta comigo aqui. Ouvir menos da boca dos outros, a comida ultraprocessada das outras pessoas. É isso que eu ia te perguntar, porque eu sou uma das pessoas que quis assim, falei, mas Rachel, você precisa falar para mulheres, você não pode parar, né? Como que a gente faz para discernir essa voz de Deus e das opiniões, das emoções das pessoas alheias, né? Porque eu era alheia à sua história. Sim. Eu estou alheia àquilo que Deus tem para você. Uhum. Eu enxergo o que você pode fazer, mas eu preciso, como é que você consegue discernir isso? Eu não, é assim, hoje mais cedo a gente estava falando daquilo que várias vezes Deus fala assim, fica quieta, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou trabalhando isso. Sim. É como que se fortalece esse escutar da voz de Deus e não escutar as emoções da Márcia, da Maria, da Flávia, de várias outras pessoas. Como que eu consigo discernir, né, a obediência a Deus e as emoções alheias que interferem na minha vida? Eu me embaso na palavra, não tem como. Olha como que Deus trouxe paz no meu coração, Márcia, quanto a todas essas coisas. No capítulo 16 de Atos, conta um pouco da história de Paulo e Silas. E olha que interessante. No versículo 6 diz assim, logo depois eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Ou seja, eles ouviram o Espírito Santo falar, não, vai por esse caminho. Sim. Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Não fala sobre o que o Espírito Santo falou. Eles impediu. Então, eles contornaram a província da Mísia e desceram em Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando, venha cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Márcia, quando eu li esse texto, eu falei, a gente pensa no apóstolo Paulo como um homem que era completamente resolvido, pronto, né? Márcia, esses homens, nós só podíamos concluir, eles também tinham dúvidas daquilo que o Espírito Santo queria deles. Né? O Espírito Santo ora a palavra, ora um impedimento, uma porta fechada é um sinal do Senhor. Ora é uma visão. O que eu preciso? De me relacionar com o Pai. E me relacionando com o Pai, eu vou entendendo a maneira como Ele fala comigo. Sim. E aí, Márcia, eu aprendi o que está escrito em Isaías 30:15. Na segunda parte do versículo, que eu nem preciso abrir, mas eu vou falar, que diz assim, o Senhor diz para o povo, no sossego,
e na dependência total de mim está a sua força. E eu aprendi, Márcia, a descansar no meu Pai. Eu entendi que a história dele é muito maior do que a minha. Eu entendi que é uma grande história, a da redenção da humanidade. A minha faz parte. Sim. Não é sobre o que Deus quer me usar ou fazer na minha vida ou através de mim. E que é um grande privilégio eu poder contribuir para a história de Deus. Mas primeiro, na minha casa, na minha família. É eu formar 3 pessoas de bem na minha mesa todos os dias, mas principalmente, mais do que comportamento, formar filhos apaixonados pelo Pai Celestial deles. É eu, no meu ordinário, manifestar Jesus na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu lido com as minhas situações no dia a dia, com os desentendimentos que pode acontecer nas minhas reações com as pessoas que me rodeiam. Como os meus vizinhos estão sendo impactados com a minha vida. Eu chamei uma vizinha no sábado e falei com ela, eu quero fazer um café para as mulheres aqui da rua. Por que eu estou preocupada, às vezes, em fazer lives para milhares de pessoas e as pessoas na minha rua não estão sendo impactadas com a graça que eu estou carregando? Ai, mas eu tenho medo de me envolver, trazer um monte de gente para dentro de casa. Tá, esse é o pensamento do mundo, mas o que é que Cristo quer? Se eu realmente quero manifestar a graça de Deus na minha vida, é negar a minha cruz, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Sim. Sabe? Então eu aprendi, Márcia, a viver o ordinário. Porque o extraordinário de Deus, ele vai se manifestar no ordinário. Jesus ficou 30 anos no anonimato. Ele estava numa festa de casamento de uns amigos. E ali foi o extraordinário, aconteceu em algo comum. A celebração de um casamento de uma outra família. Jesus não estava num palco, Jesus não estava numa sinagoga pregando. Ele estava numa festa de casamento. E o Senhor manifestou sinais e maravilhas na vida dele ali. Na hora que for para acontecer, é no ordinário que vai se manifestar. E é para que o nome de Jesus seja glorificado. Não para a gente ganhar visibilidade. Não para que o nosso nome seja conhecido. Mas para que se cumpra o que está escrito em Efésios 1. Que o plano misterioso de Deus é fazer-nos parte da família dele. Para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo. A gente fala muito das pessoas que pegam o caminho. Tem falado com o Yuri, com a Flávia, né? Das pessoas que no caminho se perdem com as propostas. Com os orgulhos, né? E essa é a fraqueza, porque às vezes a gente consegue ver as coisas do mundo, né, Rachel? A gente não se desliga. Eu acho que esse abrir dos olhos é essa nossa conexão com Deus, é essa nossa ligação, esse nosso relacionamento, né? Porque se vê muitos hoje, né? Pegando um caminho, começando com Deus, igual você diz, a gente serve a igreja, a gente está ali com pessoas, nós pegamos um caminho. Mas ali naquele caminho, na hora de qualquer proposta ou de qualquer ajuda, não, você precisa fazer isso para ajudar, você precisa fazer isso. Aquilo se torna uma competição, talvez. E aí a gente deixa de estar ligado naquilo que Deus tem para nós, não é? Hoje nós falamos de que, na minha oração, eu digo assim, Senhor, me use para aquilo que você quer. Né, para o seu desejo, eu quero ser usada. E muitas vezes, né, enquanto a gente não sabe, a gente vê muitas pessoas, Senhor, me ajuda a fazer com que aquilo que eu quero eu consiga hoje. O Senhor sabe do meu sonho, o Senhor sabe do meu coração. Eu acabo pedindo para Deus para que Ele faça aquilo, a minha vontade. E aí vem as nossas frustrações, né? Vem a nossa, Senhor, a minha fé, eu estou fraco em fé. E a gente não entende no caminho o que é realmente bom. Que testemunho você tem, Rachel, de que no caminho você... Um testemunho, alguma coisa que você conte de que, olha, era para eu ouvir as pessoas e eu ouvi a voz de Deus e para isso foi transformado. Amém. Sabe, porque nós temos tanto testemunho aí que a gente fala, pronto, eu tenho um testemunho, eu tenho vários testemunhos, você conhece, mas que testemunho que você fala, não, aconteceu isso na minha vida e isso foi bom, porque eu deixei de ouvir a minha mãe, minha irmã, minha família, meu marido, meus filhos, eu só ouvi a voz de Deus. Você tem um testemunho forte em relação a isso? Então, Márcia, eu acho que o testemunho mais forte que eu tenho com relação a isso que a gente está falando, sobre conquistas e talvez cumprir a própria vontade, Sim. É que assim, eu ouvi a vida toda dentro de casa que eu tinha que resolver a minha vida financeira. Sim. Eu nunca fui uma pessoa ligada a luxos ou coisas materiais, a querer ostentar ou nada disso.
Mas sabe aquele sossego financeiro que você quer de não preocupar, de não ter que pagar conta, de poder comprar o que quiser? Eu queria isso para minha vida, né? E aquilo era um objetivo para mim. E eu achava que eu deveria conquistar com o meu trabalho. E, de fato, o que eu vou falar aqui não é sobre não trabalhar. Porque até o apóstolo Paulo, ele disse assim, aquele que não trabalha, que também não come. Sim. Né? Então, o trabalho dignifica o homem, não é sobre isso, mas é sobre a motivação do coração para o quê? Então, eu tinha algo dentro de mim, muitas aspirações, né? Sobre o que eu queria fazer e conquistar e acontecer. E eu fui entendendo, Márcia, no Senhor, todo o reposicionamento, inclusive profissional, que Ele fez na minha vida, mas principalmente nele, Ele queria alinhar o meu coração para o lugar correto. E os meios que Ele me tirou, Márcia, eram meios em que eu era incentivada o tempo todo, o poder do ambiente, né? Sim. A realmente viver tudo isso. Que como se reinar na terra fosse sempre relacionado a conquistas materiais. E não quer dizer que eu não tenho que prosperar, porque como que eu vou cuidar do órfão e da viúva e abençoar os pobres se eu não tiver condição financeira para aquilo? Vão ficar um pobre cuidando do outro pobre? Não, eu acredito na prosperidade, eu acredito nela como uma herança. Mas eu acredito que, principalmente, Márcio, o nosso coração no lugar certo é quando nada disso mais nos mexe. E aí, mexe conosco. E aí o Senhor pode, de fato, entregar para nós aquilo que Ele quer, porque eu não vou mais tomar decisões erradas ou me corromper ou ir para um caminho em que eu seja o centro daquela escolha e não mais o Senhor. Sim. Né? Porque a geração que a gente vive é uma geração em que a gente aprende a conquistar. O tempo todo eu estudo, eu faço uma faculdade porque eu tenho que ter um bom trabalho, né? As pessoas hoje elas não querem nem casar, elas querem casar mais tarde, porque elas querem primeiro resolver a vida financeira delas, elas querem adquirir coisas. E muitas vezes, quando adquirem tantas coisas, não querem casar, querem viver uma vida de casados sendo namorados, e muitos casados querem viver uma vida de namorado. Cada um quer adquirir coisas diferentes, então fica cada um para um lado. Isso, e pensa facilmente, se não der certo eu separo. E aí não querem nem ter filhos mais, porque filho é gasto, filho toma tempo, eu não posso desenvolver uma grande carreira para mim, porque filho vai me ocupar, né? Aí passam a construir famílias com animaizinhos, né? Os filhos pets. E os filhos pets, exatamente. Não que não se possa ter, sim, né? Porque animaizinhos são uma graça. Mas não substitui os filhos? Isso. E aí, as vidas vão ficando totalmente direcionadas para isso. Aquilo que eu sou capaz de fazer e conquistar, e eu mereço, e eu posso, e eu faço e aconteço. Sim. E aí, muitas vezes, só quando chega no fim da vida, a pessoa vai olhar para o Senhor. Ou vai olhar que precisa de um Salvador. Quando a depressão chegou, quando a solidão chegou, quando ela perdeu o emprego, ou quando ela é incapaz de produzir mais alguma coisa, produzir, esgotou a capacidade produtiva, aí ela vai buscar a Deus, né? E a motivação do nosso coração correta é quando o meu amor por meu Pai é tão grande que eu quero simplesmente fazer parte da história dele. E eu sei que muito além do que aquilo que eu preciso, Ele vai fazer por mim. Porque Ele é o maior interessado em me estabelecer aqui nessa terra. E a gente vê pela palavra grandes homens como Abraão, que não viveu o tempo da lei. Abraão vivia a graça do Senhor. A lei é da aliança de Moisés para frente. Abraão foi um homem que mentiu. Ele enganou o rei, colocou Sara como se fosse irmã dele. Né? Na verdade, ela era meio irmã dele. Sim. Mas ele não contou que ela era esposa. Né? Abraão foi um homem que mentiu, mas mesmo assim ele foi muito abençoado pelo Senhor. E aí mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, Deus ele quer nos fazer assim. Mas quando nosso coração está naquilo que nós podemos fazer e conquistar, está tudo errado. Sim. E foi isso que talvez o meu grande testemunho, Márcia, que muitas pessoas falando para mim sobre o meu potencial, sim, sobre as minhas capacidades. Eu recebi inúmeras propostas de trabalho desde que eu decidi que eu não entregaria mais meus dons e talentos para aquilo que não fosse do Senhor de verdade.
E participei de muitas reuniões, ainda confesso, porque eu ainda estava meio insegura. Sim. Mas eu decidi, tenho certeza, por aquilo que ela era correto. E nisso o Senhor foi transformando o meu coração. Não mais me vinculando a esse tipo de discurso, a esse tipo de ambiente, mas purificando e podando. Porque em João 15, a gente ouve muito na igreja, Márcia, eu não sei se você já ouviu, Sim. que Deus muitas vezes poda as nossas vidas. Só que, Márcia, o que o Senhor me ensinou na palavra é que não é assim. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Sim. E poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais fruto. A poda é a limpeza. É a limpeza. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Aonde que é a poda do Senhor? Aonde que o Senhor nos limpa daquilo que nos contamina, nos impede de crescer e nos impede de frutificar? É aqui. Então, eu estou buscando em outro nível de conhecimento, em outras coisas, o que eu tinha que estar buscando aprender com Ele. É aqui que Ele vai tirando de mim todas as dores, curando as minhas feridas e aquilo que eu preciso para poder frutificar. Que vai nos podando. Exatamente. Você falou antes das mulheres vizinhas, né, que você quer falar. Mais cedo nós falamos sobre as mulheres que servem a igreja, a forma que nós podemos servir a igreja, as mulheres que estão ao nosso redor. Hoje nós fizemos o nosso devocional com as mulheres que tem lá dentro. Que mulheres o Senhor tem te apresentado hoje? Que tipo de cura que o Senhor... Quem tem te procurado hoje? Que tipo de cura que as mulheres estão te procurando hoje, que elas são necessitadas? É muito maravilhosa essa pergunta, porque essa pergunta nos une. Sim. Porque quando eu vim embora para cá, saí do Espírito Santo, eu estava muito triste, eu não queria vir embora. E você me mandou uma mensagem no Instagram falando assim, Rachel, Deus falou para mim que está te trazendo de volta e que era para eu te ajudar a voltar. Sim. Você lembra disso? Lembro disso. E a gente não tinha um relacionamento assim, você não sabia de nada. Sim. Né? Só eu falando meu marido. Que Deus falou. Isso. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, me apresenta as suas amigas, me apresenta as suas amigas. Eu não queria mais aquele ambiente alfaviliano que eu vivia antes. Eu realmente queria me conectar às filhas amadas do Pai. E aí você me chamou para ir numa conferência. E quando eu cheguei nessa conferência, o nome era Amigas de Deus. Amigas de que Deus. até vai acontecer agora em março. Né? Maio. 14, 15 e 16 de maio. Só vou conseguir ver o último dia, já tô triste. Mas, Márcia, aí eu entendi, né, que o Senhor queria me estabelecer ali como igreja local, né? E já vai fazer 2 anos que eu tô nessa igreja, que é a De Alfa. Estou muito feliz de poder servir as minhas irmãs ali. O Senhor me levantou como uma intercessora e eu não era uma mulher que orava, eu aprendi a ter prazer na relação e por isso eu aprendi a ter prazer na oração, de falar com meu Pai, não orações em rezas ou que levantam poder para o inimigo, mas de fato orações que fortalecem a minha fé e que declaro bênçãos e tudo aquilo que o Senhor tem para a vida das minhas irmãs. Mas mais do que isso, o Senhor tem me colocado um amor muito grande para todas as pessoas que Ele tem me apresentado, independente da denominação. O Senhor tem me vinculado a muitas mulheres de igrejas diferentes, e a gente tem se unido em tempos de oração, em tempos de entrega, em tempos de ministração. Então, semana que vem mesmo eu vou te convidar para ir comigo. Se você tiver disponibilidade de ir num encontro que a gente chama de quarto de guerra, onde que nós encontramos mulheres que estão vivendo praticamente a mesma fase no Senhor. E nós nos encontramos para buscar a presença. Amém. Não orações daquilo que eu posso fazer ou conquistar. Porque fé não tem nada a ver com conquista. Eu não desfruto de uma casa nova, de um carro novo, porque eu não tenho fé. Mentira. A fé não tem nada a ver com isso. Isso é cobiça. Sim. A fé é crer no Filho de Deus, é crer no poder de Deus. Não crer naquilo que eu vou conquistar de bens materiais, né? Então, Márcia, as pessoas que o Senhor tem trazido para a minha vida são as pessoas da minha igreja local e eu tenho dedicado para essas pessoas.
Engraçado que também Deus tem feito um movimento que algumas pessoas de Belo Horizonte, que é de onde que eu era, me procuraram agora, algumas, inclusive, no final do ano, e eu percebi o Senhor restabelecendo vínculos com as minhas irmãs que eram servas do Senhor, para que a mensagem que Ele tem me entregado, eu também possa entregar para elas. E isso aconteceu, inclusive, agora, em janeiro, num café que eu tomei com uma amiga, uma grande amiga, que viveu junto comigo tudo isso. E eu pude também entregar um livro daquele para ela. Primeiro a gente teve um encontro e ela me mandou uma mensagem no outro dia falando que estava digerindo ainda tudo que a gente conversou. E aí a minha mãe teve aqui esse final de semana e eu mandei um livro daquele para ela. Porque o Senhor quer que essa mensagem chegue para todas as servas, para se tornarem filhas de verdade no Senhor. O Senhor tem apresentado muitas amigas dele para nós. E eu tive algum momento na minha vida que o Senhor falou que Ele gostaria que eu o apresentasse para as minhas amigas. É muito difícil, né? É um desafio, né? É um grande desafio a gente falar de Deus para algumas amigas da gente, né? Essa forma que a gente usa aqui no RestartCast é uma das formas de apresentar Jesus para elas, não é? De que forma que você acha que nós podemos apresentar nossas amigas para Deus? Porque hoje nós temos um grupo maior de amigas de Deus. Né? Você falou, eu fui apresentada ali, e ali nós temos muitas amigas, o Senhor nos apresentou muitas amigas. Mas eu ainda tenho muitas amigas que ainda não conhecem, que ainda não são amigas de Deus. De que forma que você acha que nós podemos apresentar? Eu ouço tantas pessoas falando, eu deixei muitas amigas para trás. Porque quando eu me tornei amiga de Deus, eu precisei deixar muitas amigas para trás. Mas você não entende que nós temos uma forma? De que forma que é? Eu sei que aqui é um canal, através do RestartCast, e através da história, estou escrevendo meu livro para poder, através da minha história, e levar através daqui do podcast, transformações, mostrando a minha mudança, a minha transformação de vez. Mas de que forma que nós podemos fortalecer essa busca das nossas amigas para apresentar a Deus? Márcia, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, porque muitas pessoas acham que esse papel é só papel do pastor, né? De pregar uma mensagem evangelística e as pessoas irem ali se converter dentro da igreja. Sim. Uma coisa que o Senhor também me ensinou nesses últimos dias, podemos dizer assim, foi que quem gera ovelha não é o pastor. Ovelha gera ovelha. A gente vai conquistando de verdade, gerando novos filhos para Deus. Sim. Só que é uma gestação, é um processo. E acontece internamente dentro de nós, podemos dizer assim, essa multiplicação do corpo. Sim. Né? É igual a igreja, ela é um corpo que se multiplica as células. Se há um crescimento exagerado, ou engordou, ou está inchado, não é algo saudável. Sim. Né? E aí, Márcia, como que eu acho que a gente precisa apresentar Jesus para essas pessoas? O primeiro ponto que eu acredito é que a gente precisa de orar para essas pessoas. Porque como a gente estava falando e fala na palavra sobre a parábola do semeador, a semente, que é a palavra, ela é lançada para 4 tipos de corações diferentes. E só um tipo de coração que está pronto para receber aquela mensagem. Então, de fato, para muitas pessoas que a gente vai apresentar, o coração não está pronto para aquela mensagem, ela não vai produzir fruto. Então, eu entendi que se eu quero que a minha amiga receba a revelação da graça e do amor do Pai, eu preciso de interceder por ela. Eu preciso de clamar pela vida dela. Eu preciso de dar ordem no mundo espiritual para que forças contrárias, inimigas, o maligno mesmo, deixe a vida dela. E de que ela tenha olhos abertos. Olha o que é que fala também no livro de Romanos. Romanos 11, eu acho. Só um minutinho. Isso, olha o que é que fala em Romanos 11, 8. É isso que as Escrituras dizem. Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E eu tenho orado muito dessa maneira, Márcia, para que o Senhor dê coração para entender,
olhos para ver e ouvidos para ouvir. A gente precisa de preparar espiritualmente o coração dessas pessoas. E há um poder, porque a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sim. Quem é ativo nesse caso não é o inferno, é a igreja. A igreja que vai para cima e derruba as portas do inferno. Então, a gente precisa de se levantar como intercessoras e, se necessário for, abrir a nossa boca para pregar a palavra. Porque, muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. E aí, o que adianta eu também querer abrir, pregar Jesus, falar maravilhosamente do que está tudo escrito e a pessoa me conhece na intimidade e sabe que eu não sou nada daquilo, né? Então, eu penso muito nisso, sabe, Márcia? A gente precisa de se relacionar com o Pai, interceder pelas pessoas e fazer algo bom por elas. Como que as pessoas encontravam a Deus, o Pai, com Jesus? Ele libertava, ele curava, ele alimentava as pessoas. É com coisas físicas que as pessoas veem a manifestação de Deus em nós. E uma outra coisa, para fechar esse assunto, que eu até também estava falando com você, que está em João 17, Jesus, na última oração que ele fez com os discípulos, ele fala assim, ó, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade. Com qual objetivo? Para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Então, se os irmãos estão sempre em pé de guerra, se eu não sou um testemunho vivo do amor do Pai, eu nunca vou conseguir ganhar ninguém para Jesus. Porque a maneira como o próprio Jesus disse que o mundo vai compreender o amor do Pai é na unidade. É quando eu e você somos um e nós somos um com o Pai. Sim. Como se a gente vive em pé de guerra, a gente vai ganhar alguém para o Senhor. Enfraquecer. Aí adianta o que eu ficar servindo em um monte de coisa na igreja, mas eu trato mal meu marido, eu trato mal meus filhos, qualquer pessoa, eu estou brigando. Onde que Jesus está sendo manifesto na minha vida? Não tem como. Então, Márcia, mais do que hoje eu palcos ou microfones, eu sei que o Senhor me chamou para anunciar a palavra, mas mais do que tudo isso hoje, eu quero viver. E eu quero ser um espelho da graça de Deus. Eu quero de verdade que o Senhor possa ser manifesto na minha vida. Sabe qual foi o tema desse ano que eu declarei sobre a minha vida? É o ano da doçura. O ano do Senhor, de fato, transformar o que sai dos meus lábios. Que Deus já tem feito muita coisa. Mas eu quero, Márcia, não ser reativa mais com muitas coisas que eu sou. Eu quero que meu marido nunca mais reclame, às vezes, que o meu tom não foi muito interessante, nem a minha mãe, nem os meus filhos, que são as pessoas que estão mais próximas de mim. Sim. Porque ser doce para os outros, eu sempre escuto isso, da minha doçura, da minha mansidão. Hoje a sua irmã mandou um áudio para mim, falando que toda vez que ela me escuta mansa, independente do que eu estou passando e doce. Uau. E as pessoas percebem isso de mim, mas quem eu quero que principalmente perceba? Chegar. O meu marido, os meus filhos, a minha mãe, quem convive comigo diariamente. Eu falei, Pai, eu estou entendendo tudo que o Senhor está fazendo aqui dentro de mim, mas precisa de ser manifesto ainda mais aqui. Então me poda com a palavra, me limpa, purifica meus lábios, purifica o meu coração, me dá longanimidade para eu ser menos reativa, mais ativa, emoções ativas. É isso que eu entendi com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são emoções. Sim. Sentimentos e emoções. Amor, alegria, paz. Não ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Senhor, a cura para tudo isso está no Espírito Santo. Né? A bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Ou seja, tudo que a gente está tanto buscando em inteligência emocional, sim, o Espírito Santo é que produz em nós. E nos dá sabedoria. E nos dá exatamente sabedoria para fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. Nós somos capazes de fazer muita coisa? Claro! Existe uma sabedoria humana? Existe. Mas ela muitas vezes não conduz para Cristo.
Tivemos vários filósofos na história da humanidade, homens que impactaram diretamente a humanidade como um todo e que produziu muita coisa comportamental e mudou a sociedade. Mas a gente tem só que entender que mudanças de comportamento não conduzem a Cristo. Mudanças de comportamento não conduzem a Deus. A conversão, ela é na mente e no coração. Sim. E é Ele que produz isso. Então, a sabedoria humana nos ajuda. Eu falo que é muitas vezes como se fosse um band-aid para uma ferida. Mas não é o antibiótico que cura de verdade a ferida. Ela esconde o que está lá. Fecha, mas está por baixo. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente dá conta de, em algumas situações, a gente já aprendeu a se controlar, a gente já aprendeu a ser muito diferente, já caminhamos na vida. Mas tem pontos situações que acontecem que despertam em nós reações que nós não somos capazes de controlar. Que são reações exacerbadas, sim, mas que com o Espírito Santo, Ele é capaz. Ele é capaz de nos dominar. Ele é capaz de fazer com que o nosso coração, curado, manifeste de verdade o amor dele. É só pelo Espírito Santo. Se a gente observar Davi, Márcia, a gente olha para os Salmos e vê Davi só clamando e reclamando, né? E falando, Deus, mas até quando? Sim. Né? Mas, Márcia, tudo que Davi colocou aos pés do Senhor, ele teve sucesso. Aonde que ele vacilou? Na vida sexual dele. A gente não vê um salmo ele apresentando para o Senhor as dificuldades dele. E aí eu entendi que todas as minhas vulnerabilidades, elas têm que ser deixadas aos pés de Jesus. Senhor, olha, eu sou reativa ainda em muitas coisas, mas me ajuda, porque a carne milita contra o espírito, mas eu sei que o meu espírito é fortalecido no Senhor. Eu sei que sozinha eu não sou capaz, mas contigo eu sou mais do que vencedor. O que não é possível para mim é possível para Deus, e o Senhor Sim. pode me transformar, né? Então, quando eu até falo sobre essas coisas, né, dos métodos e tudo, não é que eu não creio no que eles podem fazer. Eu sei que eles ajudam muitas pessoas. Sim. Mas eu sei que quem realmente é capaz de nos transformar por completo e nos fazer abandonar aquilo que ainda nos domina é o Espírito Santo e é a graça de Deus. Amém. Ô, Rachel, eu tô escrevendo meu livro. E logo depois que o meu marido faleceu, eu fui para o Moriá. Uhum. E quando eu fui para o Moriá, eu já fui certa com aquilo que eu ia escrever. Eu já fui sabendo o que eu escreveria no livro. Vou escrever da minha infância, vou falar do que aconteceu da minha infância até minha faculdade, da faculdade até quando eu conheci meu marido, esse período de desafios, né? Esse período de deserto que a gente viveu junto. E aí, lá no Moriá, o Senhor falou para mim, através daquilo que você viveu, você tem muitas histórias para contar e você vai transformar muitas vidas. Só que agora você vai contar essa. E lá no Moriá, eu entendi que eu tenho 3 livros para escrever. Uau! E eu estou escrevendo um. Eu estou escrevendo um daquilo que ele me mostrou agora, estou finalizando, daquilo que ele me mostrou que eu precisava escrever agora. Uhum. A sua vida também teve um processo de lá para cá, né, tremendo. E de tudo que eu passei, eu entendi que esse realmente seria o livro que eu vou transformar. Porque se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, o que você passou, cada fase da sua vida, aquilo que você conta, você transforma. Uhum. Não sei se você já percebeu que cada fase alguém está vivendo uma mesma coisa que você, alguém está passando por alguma coisa que você vai realmente transformar a vida. O que você contaria da sua vida? Hoje, no livro, que nome você daria para esse vídeo? O que você contaria que você entende? Isso eu passei, isso foi forte, e eu posso começar a transformar por aquilo que foi mais forte, por aquilo que mais impactou na minha vida. Márcia, sem dúvida nenhuma, é que eu daria o nome para o livro de Somos Filhas. Somos Filhas. Porque, sem dúvida nenhuma, o que é mais impactante na minha vida é deixar de ser serva. Encontrar o meu lugar na família do Senhor. Márcia, eu já entendo que nada da minha história importa, nada do que eu vivi, os lutos que eu vivi são tão insignificantes diante da graça de Deus, são tão triviais, quando a gente pega a palavra, a história aqui de tanta gente, ou seja, o mundo não vai deixar de viver essas coisas, a morte faz parte.
Se a gente observar, quando fala na história de Abraão, fala Abraão viveu um tempo de fome, depois Isaac viveu um tempo de fome, depois Jacó também, José, a história de José, quando ele guardou a comida e teve que vender para o resto do mundo um tempo de fome. Ou seja, as coisas vão acontecer para todo mundo, para toda a humanidade. Sim. O que importa, de fato, para mim hoje, pouco importa a minha história real das coisas que eu passei na minha vida. O que importa para mim hoje é a história, a relação que eu estou construindo com meu Pai celestial. O que importa para mim hoje, que me dá vontade de sair pelas ruas e gritar para todo mundo é: tudo que você não está vivendo no Pai é porque você não encontrou seu lugar nele. E aí as coisas estão ocupando lugar no seu coração porque é ele que deveria estar preenchendo isso daí e não está. Aí você está buscando o Pai nas coisas e nunca vai encontrar. Então é isso que eu entendi, Márcia, que as coisas e situações, elas de fato nos ensinam muito. Mas não tem nada igual a ser ensinado pelo Espírito da verdade. Até a revelação do Pai. E Jesus disse que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo que o Senhor enviou. E eu tenho falado assim, por que eu não preciso de conhecer outras culturas ou saber de outras religiões para debater com os outros? Márcia, eu não tenho o menor interesse de debater de outras coisas com ninguém. Eu acho que se eu gastar minha vida inteira falando de Jesus e Deus e apresentar o Pai vai ser pouco. Se eu acho que eu dedicar minha vida inteira para conhecer a Deus vai ser pouco tempo, porque eu já perdi 40 anos da minha vida sem saber o que realmente eu devia fazer. E Oséias 4,6 fala, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas não é conhecimento intelectual. Deus fala embaixo, a culpa é de vocês, sacerdotes, porque não deixa o meu povo me conhecer. Nós somos os sacerdotes hoje. Nós temos acesso direto a conhecer o Pai. E nós estamos preocupados com o comportamento, com o pecado, em vez de preocupar com a relação. A relação é que tira o domínio do pecado de nós. A relação é que me faz agradar o meu Pai, não por medo do castigo, da punição ou de eu ir para o inferno, mas porque eu amo tanto meu Pai e o Espírito dele habita em mim, que o pecado não faz parte da minha vida mais, por mais que ainda possa acontecer como um acidente. Sim. Mas ele perdeu o significado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. E há lugar para mim na mesa do meu Pai. E o pecado não me domina mais. E o meu comportamento, ele é um fruto daquilo que ele produz em mim. E fruto que permaneça, e fruto de justiça, e fruto de bondade. É isso o que eu escreveria no livro hoje. Amém. Engraçado, eu estou aqui ouvindo você dizer, e depois você falou sobre a questão da mansidão. Eu queria te agradecer por você mostrar aqui hoje que fé não é barulho. Não mesmo. Que fé é mansidão. Amém. Que a gente tem que ouvir que fé é mansidão, né? Que fé não é aparência, fé é aquilo que você vive. É a vivência. Então, eu quero te agradecer muito, porque diante do que nós ouvimos aqui, aquilo, quando você coloca o seu coração na mansidão, ou a sua fé na mansidão, quando você se cala para o que o mundo está dizendo, você se encontra com aquilo que Deus diz. Então, eu quero te agradecer, viu? A gente já está um pouquinho, mas a gente poderia falar mais, e eu sei que você tem mais para falar, mas eu gostaria de saber o que você tem hoje aqui que a gente não poderia ter deixado de falar nesse podcast, porque esse podcast é transformador. Eu aprendi muito hoje essa mansidão, porque por mais que a gente converse, que a gente tumultue, por mais que a gente fala de Deus, a gente termina sempre nessa mansidão, nessa sua paz, porque a fé realmente ela traz essa paz, né? O que nós tínhamos que falar para aquela pessoa, aquela que está achando que fé é barulho, que eu busco, eu falo alto, eu grito com a minha família. Você está dizendo, não, eu não quero que as pessoas me digam que eu sou mansa. Eu quero que as pessoas da minha casa, a minha família, a minha mulher, o meu marido, meus filhos, a minha mãe, entenda que eu sou manso. E através da minha mansidão eu levo a fé. O que nós deveríamos ter falado, o que você quer falar aqui para essa câmera, para essas pessoas que estão nos ouvindo? Glória a Deus. Eu creio hoje ainda mais que também não está na força do meu braço o que vai convencer nenhuma dessas pessoas, né? Eu falei para o Senhor, aquilo que Ele queria falar através da minha boca,
Ele é que vai reverberar. Sim. Eu falei com você, assim, antes de eu dar o recado, que algo que o Senhor ministrou ao meu coração foi: eu não te pedi para alimentar 5.000 pessoas. Eu pedi os seus 5 pães e 2 peixes. E o que eu quero dizer é que o que você tem é suficiente para o Senhor fazer através de você. Você muitas vezes está tentando, remando na vida, lutando com a força do próprio braço, está cansada, está esgotada, não tem tempo de qualidade com a sua família, não tem o melhor da sua essência para dedicar para os seus, porque você está tentando lutar na vida, tentando fazer e acontecer por você mesma. E eu repito aquele versículo: no sossego, na dependência total de mim está a sua força. Às vezes você é reconhecido como uma pessoa extremamente forte, mas o que o Senhor te chama é para demonstrar todas as suas vulnerabilidades e fraquezas a Ele. O apóstolo Paulo disse que quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Apresenta toda a sua vida diariamente ao Espírito Santo. E confia que Ele está fazendo, que Ele está cuidando, que Ele é capaz. E abra mão de entender. Ah, mas não entendo. Abra mão de entender. E permita que Ele te revele as verdades profundas e maravilhosas que Ele tem para cada um de nós. A sua graça e a sua paternidade. Aleluia, é isso. Amém. Waite, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que esse seu testemunho silencioso continue gritando para toda a nossa nação, para todas as pessoas que você encontrarem. Muito obrigada, viu? E você que esteve com a gente até agora e que também pensa que barulho fortalece a sua fé, que você tenha fé no silêncio de Deus, que se encontre e que também grite o nome de Deus, grite a sua fé, mas grite alto, sem fazer tanto barulho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcia. Eu tenho aqui uma lembrancinha para você. Obrigada. Uma lembrancinha para marcar nosso momento, para marcar esse dia que você levou a sua mensagem, né? E tem contado que Deus tem transformado a sua vida, né? Amém. E você que assistiu, que foi transformada, que vai ser transformada, que lembra de uma amiga, lembra de uma pessoa, de um vizinho, que precisa ouvir essa palavra para ser fortalecido na fé, encaminha esse podcast, esse nosso bate-papo, e você, assim como você vai ser transformado, como você está sendo transformado, você vai transformar outras vidas, viu? Muito obrigada. E o último recado, Márcia. Gente, leia a Bíblia, para de comer comida ultraprocessada e vai comer o pão. Palavra, adoração e oração aos pés de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.